Bom, a ideia do nosso encontro de hoje é que a gente possa proporcionar para vocês um catálogo de atividades divertidas e geologicamente relevantes para que vocês possam passar aí o dia a dia de vocês, interagindo aí com a família de vocês, com quem vocês estiverem em casa. Então, se vocês gostam de música, por exemplo, eu faço um convite para que vocês criem sons com diferentes materiais. Batam, por exemplo, na sua mesa e tentem colocar o ouvido na mesa para ver como é que o som se propaga nesse material. Depois você bate no vidro, em outros materiais, e perceba como que o som se propaga de forma diferente, dependendo do material em que ele está navegando, se propagando. Convido vocês a criarem sons com sopros, por exemplo, com uma garrafa. Ou a pensar como é que os instrumentos funcionam. E se você é um entusiasta aí, ou uma entusiasta da física e gosta de fazer contas, eu convido você, então, a calcular a velocidade de propagação da onda sonora no ar. E a gente vai fazer com este experimento aqui. Como a gente pode medir a velocidade do som no ar? Então, um jeito da gente fazer isso é usando esse experimento aqui. Encha um balde, de preferência transparente, de água e tenta encontrar na sua casa um tubo, tipo esse aqui de PVC, pode ser de outro material também. E faça marcações com uma régua, indicando, né? 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. Bom, você também vai precisar de um gerador de som. Um gerador de som que emita um som sempre numa mesma frequência. Uma forma de você fazer isso é no seu próprio celular. Você pode baixar um aplicativo que gera um tom, um pulso sempre numa mesma frequência. Assim, lá, por exemplo. Você pode usar também algum instrumento ou um diapasão, se você tiver na sua casa. Eu não tenho, então eu vou usar esse aplicativo que gera um som numa frequência que eu escolher. E também é bom que você tenha um fone de ouvidos desse normal. Bom, a gente vai colocar o pulso para tocar na frequência que eu escolher e a gente vai colocar o fone dentro do tubo. Vocês vão ver que o tubo vai ampliar esse som. Só que, dependendo da profundidade em que esse tubo está imerso na água, essa amplitude vai mudar. E a gente vai entender já já por quê. Bom, o meu tubo inteiro tem mais ou menos 30 centímetros. Quando eu coloco ele dentro da água, é como se eu estivesse tampando o fundo dele, né? Então eu só tenho ar até onde a água chega. Conforme eu vou afundando o meu tubo dentro da água, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o comprimento desse tubo. Então o som que vai ecoar aqui dentro, vai ecoar dentro de um tubo maior ou menor, dependendo da profundidade que eu afundo o tubo na água. Vamos ver o que acontece? Estão escutando? Ó, vou colocar aqui o meu fonezinho dentro do tubo. E agora, olha só, escutem o som. Aqui o volume fica mais intenso, não é? Então aqui eu vou marcar a profundidade, né, para eu saber qual que é o tamanho do tubo. Então, porque aí eu vou saber quanto vale 1/4 do meu comprimento de onda. Bom, então vocês fizeram aí na casa de vocês e eu fiz aqui. Coloquei várias frequências aqui no meu celular e fiquei escutando o volume, a intensidade desse som conforme eu vou aumentando ou diminuindo o tamanho do meu tubo. E anotei exatamente aquele ponto em que o volume fica maior, mais intenso. Isso significaria, esse ponto onde o som fica mais intenso, onde o volume fica mais alto, é exatamente 1/4 do comprimento de onda. Mas o que o comprimento de onda tem a ver com a velocidade?
Vou assumir aqui que vocês já conhecem essa fórmula, que é o seguinte: a velocidade de propagação ela é igual ao comprimento da onda propagada vezes a frequência em que essa onda é propagada. Então, se a minha frequência eu já sei qual é, porque eu que escolhi aqui no meu aplicativozinho, então e eu sei agora aqui quanto que vale 1/4 do meu comprimento de onda, porque foi aquele ponto, né, onde a gente encontrou, onde a gente escutou o volume mais intenso, eu consigo calcular a velocidade. Então eu já fiz isso aqui em casa, vou mostrar pra vocês qual foi o valor que eu encontrei. Vocês aí na casa de vocês, se vocês quiserem gravar e mandar a conta pra gente, marca a gente lá, Mulheres Cientistas UNB, no Instagram, e conta pra gente como é que foi a experiência de vocês, se deu certo, se a velocidade do som deu mais ou menos a velocidade que a gente achou aqui. A gente achou aqui mais ou menos 330 metros por segundo. Bom, a velocidade do som no ar, em geral, numa temperatura média entre 20 e 30 graus, é de 340 metros por segundo. Isso me fez lembrar uma coisa. Por exemplo, vocês já escutaram um trovão? Então, quando vocês veem um relâmpago caindo, vocês em geral escutam o trovão um tempinho depois, não é verdade? Isso é porque a velocidade da luz é muito mais rápida do que a velocidade do som. Então, quando a gente vê o trovão, é praticamente instantâneo, né? Assim que o trovão vê, a gente logo vê a luz, porque a velocidade da luz é muito rápida. Mas a velocidade do som, no ar, nem é tão rápida assim. É 340 metros por segundo. Isso quer dizer que, em 1 segundo, o som viajou 340 metros. Isso quer dizer que, em mais ou menos 3 segundos, ele vai viajar mais ou menos 1000 metros. Então, se você viu um relâmpago e 3 segundos depois você escutou o barulho do trovão, quer dizer que ele está a 1000 metros de distância. Tá, mas o que isso de velocidade da propagação da onda do som no ar tem a ver com o trabalho da Mary Tarp? Bom, a Mary Tarp usou, para mapear o fundo do oceano, né, o assoalho oceânico, ela usou um aparelho que a gente chama de sonar. O funcionamento é parecido, por exemplo, com o ultrassom, né? Quando a gente passa um aparelho de ultrassom na barriga da mulher grávida, a gente consegue enxergar um bebê ali dentro, né? O sonar tem um funcionamento parecido. O que muda é o comprimento da onda que a gente emite no navio, né? Pra gente ver o que tem ali embaixo do oceano. Qual que é o princípio básico? O navio vai navegando no oceano e embaixo dele tem um aparelho que ele vai medir, que ele vai emitir uma onda sonora numa determinada frequência, certo? Bom, essa onda, ela vai demorar um tempo para se propagar até lá ao fundo do mar, e quando ela encontrar o fundo do mar, uma parte dela vai refletir, porque vai mudar o meio. Depois a gente pode ver isso. Isso tem a ver com a lei de Snell. Bom, essa onda ela vai refletir e ela vai voltar. Quando ela voltar pro navio, o navio registra o tempo que demorou para a onda sair do aparelho emissor até voltar para a antena receptora. Bom, dependendo do tempo que ele levou para ir até o fundo e voltar, a gente consegue calcular a distância, né? A partir dessa fórmula muito conhecida aí por todos vocês. Velocidade é igual a variação do espaço sobre a variação do tempo. Bom, esse navio navegando em grandes, por linhas, né, ao longo do oceano, ela conseguiu fazer, então, um mapa das profundidades ao longo do oceano por todas as regiões onde esse navio foi navegando. E com isso ela conseguiu fazer um mapeamento enorme de um espaço, de uma região enorme, né, do assoalho oceânico. Enfim, detectou ali cadeias montanhosas inteiras em subsuperfície, no mar. E esse mapa dela teve impactos muito importantes para as teorias que a gente tem hoje, enfim, de geodinâmica, de tectônica de placas, como vocês vão ver daqui a pouquinho.
no nosso próximo bloco. Certo. Já vimos então que a velocidade de propagação da onda sonora no ar é 340 metros por segundo. Mas e na água, quanto é que é? Bom, já fizemos esses experimentos também de outras maneiras, com outros equipamentos, e a gente sabe mais ou menos, é claro que essa velocidade varia, dependendo, por exemplo, da temperatura, ou então, enfim, da quantidade de sal ou não, mas em média é mais ou menos 1.500 metros por segundo. Ou seja, é bem mais rápido do que a velocidade do som no ar. E nas rochas também. Quanto mais denso for o material, maior vai ser a velocidade de propagação da onda. Por exemplo, no diamante, a velocidade da propagação da onda, do som, é de mais ou menos 12.000 metros por segundo. É bem mais rápido. Quer fazer esse teste? A gente vai passar então uma outra brincadeira para vocês fazerem hoje aí. Vocês já brincaram de telefone de lata? Por exemplo, se eu tô aqui e tiver uma pessoa a 20 metros de distância de mim, se eu falar nesse tom de voz que eu tô falando, provavelmente ela não vai escutar nada, porque a minha voz está se propagando no ar. Mas se eu estiver usando um telefone de lata conectado por um fio, a pessoa que estiver a 20 metros de distância de mim vai escutar o que eu falar nesse tom de voz. Quer ver? Oi, tá me ouvindo? Bom, então esse é o princípio básico, né, desse equipamento que foi utilizado pela Mary Tarp para mapear o fundo do oceano, que é o sonar, né? Ela usou um sonar para poder mapear o assoalho oceânico. E o princípio é esse: a gente emite ondas acústicas que vão propagar por esse meio, né, pela água e até pelas rochas abaixo da água também. E dependendo do tempo que essa onda demora para voltar pro navio, a gente consegue calcular as distâncias e consegue ir fazendo um mapa a partir disso. Esse é o princípio básico de muitos instrumentos de imagem, né? Por exemplo, o ultrassom também funciona dessa forma, como eu falei. A gente também tem nas geociências, né, princípios da sísmica, também funciona assim para a gente conseguir mapear o fundo enfim, não só o fundo do oceano, mas se a gente quiser mapear a subsuperfície mesmo, né? Se a gente quiser, enfim, saber o que tem debaixo da terra, a gente pode usar esse mesmo princípio, propagar uma onda acústica e ver quanto tempo demora para essa onda bater em alguma outra superfície e voltar. Espero que vocês tenham gostado.